Anu é uma antiga divindade adorada pelos sumérios, considerado o rei dos deuses e governante dos céus. Ele representava a mais alta autoridade e estava associado ao céu, aos corpos celestes e ao poder divino. Anu representava a fonte suprema de ordem, autoridade e justiça cósmica. Embora não haja muitas representações sobreviventes de Anu, ele é frequentemente representado com uma coroa de chifres, um símbolo de divindade na antiga Mesopotâmia. O deus Anu era casado com sua irmã Ki, que representava a deusa da terra. Juntos, eles eram vistos como o casal cósmico, incorporando a união entre o céu e a terra. Ele era o pai de muitos deuses, incluindo Enlil e Enki, que são figuras centrais nas mitologias mesopotâmicas. Os sumérios acreditavam que Anu desempenhava um papel vital na determinação do destino de indivíduos e nações. Eles o consideravam o juiz supremo e o árbitro da justiça. Reis e governantes da Mesopotâmia frequentemente procuravam a aprovação ou apoio de Anu para legitimar seu reinado. No mito do dilúvio, Anu desempenha um papel significativo na tomada de decisão de desencadear um grande dilúvio sobre a humanidade. Enquanto os deuses deliberam sobre o dilúvio iminente, Anu aconselha o deus Enlil, que inicialmente propôs o dilúvio, a considerar ações alternativas ou a encontrar soluções menos destrutivas, poupando alguns indivíduos. Anu, junto com outros deuses, recomenda que Utnapishtim, um homem justo, seja poupado da devastação causada pelo dilúvio. Ele e sua esposa, após sobreviverem ao grande dilúvio, recebem a imortalidade. Com o tempo, especialmente à medida que a religião evoluiu para incluir as tradições acadianas, babilônicas e assírias, Enlil, o deus do ar, começou a ganhar proeminência. Enlil passou a ser visto como o líder do panteão, assumindo muitos dos papéis e autoridades anteriormente associados a Anu. Esta transição simboliza uma mudança no foco religioso das forças celestiais e distantes representadas por Anu para forças mais terrenas e imediatas, como aquelas representadas por Enlil. Enlil, estando associado ao ar e ao clima, tinha um impacto mais direto e perceptível na vida dos povos da Mesopotâmia. Anu está intimamente ligado aos mitos antigos e modernos dos Anunnakis. O termo Anunnaki pode ser traduzido como aqueles que desceram do céu, sugerindo uma conexão com Anu. Eles são frequentemente associados com as funções de julgamento e governança, desempenhando papéis importantes no panteão sumério. Na era moderna, os Anunnaki ganharam atenção em várias teorias alternativas e especulações sobre astronautas antigos. A figura de Anu não só moldou o panteão mesopotâmico, mas também deixou um legado duradouro que continua a fascinar estudiosos e entusiastas da história antiga ao redor do mundo. Namu é associada às águas primordiais, o abismo caótico que existia antes da criação do mundo. Representando tanto o oceano cósmico quanto a fonte de toda a vida, ela é vista como a matriz da qual emergiram os deuses e o próprio universo. Um dos papéis mais significativos de Namu é como a mãe dos deuses. Ela é especialmente conhecida por dar à luz a An e Ki, o céu e a terra, respectivamente. Através destes dois, Namu estabelece a estrutura básica do cosmos sumério. Como uma deidade associada às águas originais, Namu simboliza o caos primordial, a fertilidade e a possibilidade infinita. Ela é frequentemente associada à renovação e à vida, vinculando o elemento água à criação e sustentação da vida. Namu também desempenha um papel crucial na criação da humanidade. Em algumas narrativas, ela é quem propõe a criação dos humanos para aliviar os deuses de seus labores. Namu então pede ajuda a Enki, o deus da sabedoria, para moldar a humanidade. Enlil, um dos deuses mais proeminentes do panteão sumério, era considerado o deus do ar, dos ventos e das tempestades, e era associado ao poder, à autoridade
e fertilidade. Enlil era conhecido como o Senhor do Comando, tendo grande autoridade sobre os outros deuses. Ele era visto como o organizador do universo, da sociedade e dos destinos humanos. Segundo a mitologia suméria, Enlil era filho de Anu e Ki, o casal divino que representava o céu e a terra. Ele nasceu na cidade divina de Nippur, que se tornou seu principal centro de adoração. Enlil era conhecido por sua aparência majestosa, muitas vezes retratado como um homem barbudo, segurando um cajado ou uma clava, simbolizando sua autoridade. A ascensão de Enlil ao poder começou quando ele separou à força o céu e a terra, criando um reino distinto para cada um. Este ato estabeleceu seu domínio sobre o cosmos e solidificou sua posição como chefe do panteão. Com seu controle sobre o céu, Enlil controlava os ventos e as tempestades, que muitas vezes eram vistos como expressões de sua vontade divina. Enlil desempenhava um papel em várias histórias e mitos sumérios. Por exemplo, ele é frequentemente associado ao dilúvio. Enlil, junto com outros deuses, decide enviar um dilúvio para acabar com a humanidade. Este ato é motivado por vários fatores, como o ruído incessante criado pelos humanos, que perturba os deuses. Após o dilúvio, Enlil fica furioso ao descobrir que alguns humanos sobreviveram. No entanto, ele acaba se reconciliando com a humanidade e abençoa os sobreviventes, concedendo a Utnapishtim e sua esposa a imortalidade. A autoridade de Enlil estendia-se sobre todos os aspectos da vida, incluindo os assuntos humanos. Ele era considerado o executor das leis divinas e o juiz que garantia a justiça e a ordem. Como resultado, ele era conhecido por sua natureza rígida e às vezes dura. Apesar disso, Enlil também era considerado uma divindade benevolente que concedia bênçãos àqueles que o agradavam. Ele permaneceu uma figura importante na religião e mitologia suméria, e seu culto persistiu por todo o Antigo Oriente. Inanna, também conhecida como Ishtar, era uma antiga deusa da Mesopotâmia que ocupava um lugar de destaque no panteão das divindades sumérias, babilônicas e assírias. Inanna estava associada a vários aspectos da vida, incluindo amor, fertilidade, guerra e sabedoria. Inanna era filha do deus da lua Nanna e irmã do deus do sol Utu, Shamash, e da deusa do submundo Ereshkigal. Na mitologia da Mesopotâmia, Inanna era reverenciada como a rainha do céu e da terra. Ela era frequentemente retratada como uma deusa bonita e poderosa, adornada com símbolos de sua autoridade. Inanna era considerada a padroeira da cidade de Uruk, uma das mais proeminentes cidades sumérias, onde tinha um importante templo chamado Eanna. Os templos dedicados a Inanna tinham sacerdotisas que praticavam atos sexuais como forma de adoração. Essa prática era vista como um meio de honrar e agradar a deusa, e acreditava-se que trazia fertilidade e bênçãos para a comunidade. O caráter de Inanna representava uma combinação complexa de características, incorporando tanto aspectos estimulantes quanto destrutivos. Ela era reverenciada como a deusa do amor e da sexualidade, porque tinha o poder de incitar o amor e a atração entre os indivíduos, promovendo relacionamentos românticos e incentivando a procriação. Mas Inanna também era uma figura feroz e dominante, que possuía qualidades como força, coragem e assertividade, que a tornavam um símbolo natural de guerra e batalha. Como deusa da guerra, Inanna personificava a autoridade para proteger e defender seus devotos, e acreditava-se que ela concedia a vitória nos conflitos. Além de seus atributos divinos, Inanna era considerada a padroeira da guerra estratégica. Ela possuía conhecimentos e habilidades relacionadas a táticas e estratégias militares. Os guerreiros buscavam suas bênçãos e orientação antes de ir para a batalha, esperando obter uma vantagem por meio de sua sabedoria e assistência. Inanna tem uma relação complexa e apaixonada com Dumuzi, o deus pastor,
Seu relacionamento é tema de muitos hinos e poemas, representando o arquétipo do amor sagrado, com conotações tanto de fertilidade quanto de morte e renovação. A relação entre Inanna e Dumuzi é muitas vezes interpretada como uma união sagrada, simbolizando a interação essencial entre o feminino e o masculino, a fertilidade da terra e a prosperidade do rebanho. Esta união é celebrada anualmente em rituais que promovem a fertilidade e a abundância. Em alguns mitos, após a morte de Dumuzi, Inanna lamenta profundamente sua perda. Esses mitos frequentemente descrevem a busca de Inanna por Dumuzi, os seus esforços para trazê-lo de volta do submundo. A estadia de Dumuzi no submundo e seu retorno periódico à terra dos vivos simbolizam o ciclo de morte e renascimento da vegetação e são essenciais para a mitologia agrícola da Mesopotâmia. A deusa possui um relacionamento intrigante com sua irmã Ereshkigal, a rainha do submundo, pois representam dois aspectos opostos da existência. Inanna está associada à vida, ao amor, à beleza e à vitalidade, enquanto Ereshkigal reina sobre o submundo, governando os mortos e simbolizando a morte e o desconhecido. Este relacionamento simboliza a complexidade das relações familiares, bem como os contrastes entre diferentes aspectos da vida e da existência. Inanna, com sua natureza complexa e poderosa, é uma das deusas mais influentes e emblemáticas da mitologia mesopotâmica, representando uma ampla gama de aspectos humanos e divinos, desde a fertilidade e o amor até a guerra e a justiça. Enki é o deus da sabedoria, magia, água e criação. Ele desempenhou um papel significativo nos mitos sumérios e foi altamente reverenciado pelos antigos mesopotâmios. Enki era fortemente associado à água doce, essencial para a agricultura e a vida na antiga Mesopotâmia. Ele era visto como o doador da vida e da fertilidade. Enki é filho do deus do céu Anu e da deusa Namu. Ele também era irmão mais novo de Enlil, o deus do vento e das tempestades. O deus é muitas vezes retratado como um conselheiro sábio e moderador entre os deuses, evitando conflitos e buscando soluções pacíficas. O domínio de Enki estava focado principalmente na água doce, particularmente rios, canais e aquíferos subterrâneos. Enki teve várias esposas, mas a mais famosa foi Ninhursagui, a grande deusa suméria da fertilidade, com quem teve o famoso filho Marduk. Mas o relacionamento do casal divino às vezes era conturbado, e em um famoso mito, a esposa de Enki o amaldiçoou por ele ter comido suas plantas sagradas, fazendo com que o deus fosse afligido por várias doenças. Enki sofreria devido às moléstias causadas por sua esposa, mas o casal se reconciliaria e todas as doenças seriam curadas. Enki era conhecido por seu intelecto, criatividade e experiência em vários ofícios. Uma das contribuições mais significativas de Enki para a humanidade foi seu papel na criação do homem. De acordo com o mito sumério, os deuses estavam sobrecarregados com as árduas tarefas do trabalho e buscavam uma solução. Enki, sendo o deus sábio e astuto, e inspirado pela deusa Namu, propôs criar um novo ser para aliviar os deuses de seu trabalho. Ele então formou os primeiros humanos de barro e, com o seu sopro, os deu a vida. Enki dotou os humanos com atributos específicos como inteligência e criatividade, refletindo suas próprias qualidades como deus da sabedoria e da invenção. Esta narrativa de criação tem paralelos com outras histórias de criação em culturas próximas, incluindo o relato bíblico da criação do homem no livro de Gênesis, onde o homem também é formado do barro. No entanto, Enlil, com apoio de outros deuses, decidiu destruir a humanidade por sua desobediência e barulho incessante. Enki era apaixonado por sua criação e, por isso, elaborou um plano para salvar a humanidade. Ele secretamente alertou Utnapishtim, um homem justo e piedoso, sobre o dilúvio iminente que acabaria com toda a vida na terra.
Enki o instruiu a construir um enorme barco e reunir todos os tipos de animais para preservar a vida. Utnapishtim seguiu a orientação de Enki e, quando a enchente chegou, ele e os habitantes do barco foram poupados. Depois que as águas baixaram, ele e sua esposa foram abençoados com a vida eterna pelos deuses como recompensa por sua retidão. O dilúvio sumério é interpretado de várias maneiras, incluindo como um mito de renovação, um aviso sobre a ira divina e a necessidade de viver de maneira justa e respeitosa. Acredita-se que Enki tenha presenteado a humanidade com os instrumentos de civilização, incluindo a escrita, a arte e a ciência. E somente devido à bênção oferecida pelo poderoso deus Enki, a civilização suméria pôde florescer e dar início a um novo estágio para a história do homem. Às margens dos rios Tigre e Eufrates, os sumérios construíram a primeira grande civilização. Enki é também associado à justiça e à ordem, estabelecendo leis e normas para a sociedade humana. Enki era adorado no templo de Abisu e Eridu, que era considerado um local sagrado e um abismo de águas frescas, onde também era venerado como patrono dos artesãos e dos inventores. A história e a adoração de Enki deixaram um impacto duradouro na cultura da Mesopotâmia, influenciando civilizações subsequentes na região. Sua sabedoria, criatividade e associação com a água fizeram dele uma divindade reverenciada e amada no mundo antigo. Na antiga Mesopotâmia, entre o panteão de divindades adoradas pelos sumérios, uma das deusas proeminentes se destacava. Esta era Ki. No panteão sumério, cada elemento do cosmos era personificado por uma divindade, e a Terra não era a exceção. Ki era conhecida como a deusa da Terra e desempenha um papel fundamental na mitologia suméria. De acordo com os mitos sumérios da criação, no início havia apenas caos e águas primordiais. Os deuses Anu e Ki emergiram desse caos, representando os céus e a terra. A deusa Ki estava associada à fertilidade, nutrição e às forças vivificantes da terra, possuindo o poder de gerar e sustentar toda a vida, profundamente conectada ao ciclo das estações. A deusa garantia a fertilidade da terra para uma agricultura bem-sucedida e colheitas abundantes. Ki é frequentemente mencionada como a consorte do deus Anu. Essa união simboliza a harmonia entre o céu Anu e a terra Ki, fundamentais para a manutenção do equilíbrio cósmico. Além disso, Ki é considerada a mãe de muitos deuses, incluindo Enlil e Enki, figuras centrais na mitologia mesopotâmica. Essas relações familiares destacam seu papel como uma figura materna criadora. A deusa é frequentemente vista como a fonte da qual a vida emerge. Sua ligação com a fertilidade e a capacidade de sustentar a vida são aspectos fundamentais de seu culto e veneração. Sua adoração estava mais integrada às práticas cotidianas relacionadas à agricultura e à fertilidade da terra. Na cosmologia suméria, Ki representa a base sobre a qual os outros elementos do cosmos são estruturados. Ela é a fundação, tanto literal quanto simbolicamente, do mundo conhecido e habitado pelos sumérios. Marduk, uma das divindades mais importantes da mitologia mesopotâmica, apesar de sua origem suméria, foi na Babilônia que ele alcançou sua glória, se tornando patrono da poderosa Babilônia, onde era considerado o rei dos deuses. Sua relevância cresceu juntamente com a importância política, econômica e militar da civilização babilônica, especialmente sob o reinado de Hammurabi. Marduk era um deus ligado às tempestades e um guerreiro divino que presidia a justiça, a compaixão e a cura. O deus era filho de Enki, o deus da sabedoria, que também era associado à água fresca. Marduk é frequentemente retratado como um homem em vestes reais, e nas artes também é representado com asas em suas costas. Marduk é o pai de Nabu, o deus babilônico da sabedoria, e Tammuz, um deus da fertilidade que protegia os pastores. Os reis da Síria e da Pérsia também honraram Marduk e Zarpanitu, que era sua consorte.
Marduk era frequentemente representado com atributos de realeza e poder, com um cetro e um trono. Ele também era associado a símbolos de julgamento e justiça, refletindo seu papel como legislador supremo. Sua conexão com a magia e o conhecimento é herdada de seu pai. A história mais famosa de Marduk é narrada no poema épico Enuma Elish, que descreve a origem do mundo conforme a mitologia babilônica. Nessa narrativa, Marduk é retratado como um herói poderoso que derrota Tiamat, a deusa do caos e das águas salgadas. Após sua vitória, ele cria o mundo a partir do corpo de Tiamat e estabelece a ordem e as leis do cosmos, refletindo o papel da Babilônia como centro de civilização e ordem. Depois de conquistar o monstro do caos primordial, Tiamat, ele se tornou o senhor dos deuses do céu e da terra. Toda a natureza, incluindo a humanidade, devia sua existência a ele. O destino dos reinos e súditos estava em suas mãos. O animal sagrado de Marduk era o Mushusu, uma espécie de dragão da mitologia mesopotâmia. O Mushusu simbolizava tanto a proteção quanto o poder destrutivo. Como um guardião, ele protege espaços sagrados, mas também possui atributos ameaçadores. A influência de Marduk continuou mesmo após a queda da Babilônia, com sua figura sendo incorporada em outras culturas e religiões, tornando Marduk uma das divindades mais conhecidas das mitologias do Oriente Médio. Nana era o deus sumérico da lua. Ele era adorado por várias culturas da Mesopotâmia, incluindo os sumérios, acadianos, babilônios e assírios. Nana era filho de Enlil, um dos principais deuses do panteão, e pai de Utu, o deus do sol, e Ishtar, a deusa do amor e da guerra. Como o deus da lua, Nana representa a luz noturna, os ciclos do tempo, e tem influência sobre as marés e os crescimentos das plantas. O deus era considerado uma divindade sábia e benéfica que fornecia luz durante a noite e guiava os viajantes com seu brilho gentil. A lua teve grande significado na antiga cultura da Mesopotâmia. Ela era associada à passagem do tempo, aos ciclos lunares e à medição dos meses. Os mesopotâmios contavam com as fases da lua para planejamento agrícola, práticas religiosas e determinação de eventos importantes. Os eclipses lunares foram considerados eventos particularmente significativos e foram interpretados como presságios celestes. Nana também era associado à adivinhação e aos sonhos, pois a lua influenciava o reino espiritual e a psique humana. A adoração de Nana foi difundida na antiga Mesopotâmia. O deus da lua possuía templos e santuários em cidades como Ur, Haran e Urkesh. Esses centros de culto serviram como importantes instituições religiosas e culturais, e rituais e oferendas eram realizados em homenagem ao deus. Utu, também conhecido como Shamash, era o deus Sol no antigo panteão da Mesopotâmia, particularmente nas culturas suméria e babilônica. Utu era considerado uma divindade benevolente que trazia luz e calor ao mundo. Além de ser o deus do sol, Utu é também venerado como o guardião da justiça e da verdade. Ele é frequentemente invocado para trazer equidade e ordem, sendo considerado um árbitro imparcial e justo. Na mitologia suméria, Utu era filho do deus da lua Nana e irmão gêmeo de Nana, Ishtar, a deusa do amor e da guerra. Shamash era geralmente representado como uma divindade solar com um disco solar radiante no topo de sua cabeça. Como o sol, ele atravessa o céu diariamente, viajando do leste ao oeste em sua carruagem. Utu também é visto como um protetor dos viajantes, especialmente daqueles que se aventuram em jornadas ou viagens perigosas.
Sua luz é considerada um guia e uma fonte de proteção. Como o Deus da justiça, Utu observava as ações humanas e fornecia orientação para manter a justiça e a ordem na sociedade. Ele era invocado em questões legais e seus templos frequentemente serviam como locais de julgamento e arbitragem. Utu era considerado o juiz supremo que podia ver o coração das pessoas e determinar a verdade em disputas legais. A adoração de Utu foi difundida em toda a antiga Mesopotâmia e ele era altamente reverenciado por reis e governantes que buscavam seu favor e orientação em questões de governança e justiça. O Código de Hammurabi, um dos mais antigos códigos legais conhecidos na história, inclui referências a Utu como fonte de justiça e autoridade máxima em questões legais. Utu, o deus do sol e da justiça, desempenhou um papel significativo nas antigas crenças religiosas e culturais da Mesopotâmia, representando os princípios de luz, verdade e justiça na sociedade humana. Na antiga mitologia da Mesopotâmia, Ereshkigal era a deusa associada ao submundo, o reino dos mortos. Ela era considerada a rainha e governante de Kur, uma caverna fria e escura nas profundezas da terra. Nesse submundo, o único alimento disponível era pó. Ela preside este reino sombrio e é responsável por julgar os mortos. Ereshkigal era frequentemente retratada como uma divindade formidável e temida. Ela estava associada à escuridão, tristeza e sofrimento, refletindo a natureza sombria do submundo. Na crença da Mesopotâmia, Ereshkigal residia junto com seu marido Nergal, o deus da morte, em um palácio cercado por 7 portões, cada um guardado por um porteiro. Apesar de sua associação com a morte e o submundo, Ereshkigal era uma figura importante no ciclo da vida, morte e renascimento. Em alguns mitos, ela também era retratada como uma governante sábia e justa que fazia cumprir as leis do submundo. Ereshkigal era irmã de Inanna, também conhecida como Ishtar, a deusa do amor, fertilidade e guerra. As duas deusas representavam os 2 aspectos da existência, a vida e a morte. Enquanto Inanna exercia sua influência nos céus e na terra, Ereshkigal presidia o reino dos mortos, garantindo que as almas dos que partiram fossem cuidadas e mantidas em ordem no submundo. Em um dos mitos mais conhecidos envolvendo Ereshkigal é o de a descida de Inanna ao submundo. As motivações para sua descida variam nas diferentes versões do mito, mas geralmente incluem o desejo de expandir seu poder, participar do funeral do marido de Inanna, ou buscar conhecimento secreto. A deusa do submundo prende, julga e mata Inanna. No entanto, Inanna é posteriormente ressuscitada e retorna ao mundo dos vivos, refletindo ciclos de morte e renascimento. Ereshkigal é frequentemente descrita como uma deusa severa e justa, mas também pode ser vista como uma figura trágica. Ela é confinada ao submundo, um destino contrastante com a liberdade e a vida de sua irmã, Inanna. O culto a Ereshkigal era limitado. Visto que o submundo era associado com o medo e a hesitação, a adoração a ela era frequentemente indireta, através de rituais e práticas relacionadas à morte e ao além. Ereshkigal simboliza os aspectos inevitáveis da morte e do destino final de todos. Ela desempenha um papel crucial no equilíbrio entre a vida e a morte, e suas histórias frequentemente exploram temas de poder, justiça e os mistérios da existência após a morte. Gibil é uma antiga divindade da Mesopotâmia associada ao fogo, à metalurgia e às artes. Ele é considerado o deus que possui o controle e o conhecimento profundo do fogo, incluindo seus aspectos benéficos e destrutivos. O fogo, na mitologia mesopotâmica, é frequentemente visto como um elemento purificador que pode renovar e transformar. Gibil é por vezes descrito como um portador de conhecimento e sabedoria, especialmente em relação à metalurgia e ao uso do fogo na transformação de materiais.
Ele poderia conceder habilidades e conhecimentos especiais aos humanos. Ao contrário de deuses como Enlil ou Anu, o culto a Gibil não era tão proeminente ou centralizado. Suas práticas de adoração poderiam estar mais relacionadas a atividades específicas, como a metalurgia, do que a grandes templos ou rituais públicos. Gibil passava os dias trabalhando duro em sua oficina, martelando e moldando metais de todos os tipos. Ele forjou armas poderosas para guerreiros, joias requintadas para a realeza e ferramentas para artesãos. A cada batida do seu martelo, faíscas voavam e o calor do fogo dava vida às suas criações. Gibil era chamado em tempos de conflito e caos, pois seu fogo tinha o poder de consumir as impurezas e trazer a renovação. Por meio de rituais e oferendas, as pessoas buscavam seu favor para proteger seus lares e comunidades de desastres e purificar seus espíritos. No panteão dos deuses da Mesopotâmia, Gibil era uma figura respeitada entre seus pares divinos. Ele era conhecido por colaborar com outras divindades e, juntos, eles garantiram o equilíbrio entre destruição e criação, luz e escuridão e a preservação da civilização. Nergal é o deus da morte na mitologia suméria, associado à guerra, doenças e ao submundo. De acordo com os mitos sumérios, Nergal era um deus feroz e poderoso. Ele era filho de Enlil, o deus principal do panteão sumério e acadiano, e Ninlil. Ereshkigal, a rainha do submundo, era sua consorte, e juntos eles governavam Kur, o reino dos mortos. O deus Nergal era comumente associado à destruição, pragas e pestilências, representando os aspectos severos e violentos da natureza. Em alguns textos, ele era referido como o Senhor da Pestilência ou o Deus das Febres. Essa conexão reflete a antiga crença da Mesopotâmia de que doenças e epidemias eram frequentemente vistas como punições divinas ou como resultado de espíritos malévolos. O papel de Nergal se estendia além do reino dos mortos. Ele era frequentemente invocado em rituais e feitiços para afastar os maus espíritos e fornecer proteção na batalha. Como deus ligado à guerra, ele era associado à vitória, à coragem e aos aspectos militares da sociedade mesopotâmica. Os adoradores de Nergal acreditavam que, ao apaziguá-lo, ele poderia evitar desastres e pragas.